Olá, espero que todas e todos estejam bem. Pessoal, a gente começa o universo acadêmico com uma informação, olha, muito importante para os vestibulandos. Observa aí, ó. É a última oportunidade de ingressar na UFN ainda neste primeiro semestre de 2023. É o vestibular complementar de verão, está recebendo inscrições de forma extraordinária nesta segunda e terça-feira, 6 e 7 de março. Pessoal, o processo seletivo permite o ingresso apenas pela nota do Enem e não contempla os cursos de medicina e as engenharias. O resultado sai no dia 8 de março, já essa semana, tá bom? E a matrícula pode ser feita no mesmo dia. Então, todos os detalhes você encontra lá no site ufn.edu.br. Dá uma passadinha lá e observe essa informação porque ela é muito importante, tá bom? Bom, o nosso assunto agora é o lançamento de um livro sobre vários temas da história de Santa Maria. Você já está vendo duas convidadas nossas aqui, né? Olha, o material tem a colaboração do curso de História da UFN e por isso elas duas, que são do curso de História, estão conosco aqui no Universo Acadêmico para falar dessa novidade. Professora Roselaine Casanova Corrêa, coordenadora do curso de História, seja muito bem-vinda ao programa Universo Acadêmico, professora. Muito obrigada, Rogério, obrigada também pelo convite. Legal. A Luana Franco Aurélio é acadêmica do curso de História aqui da UFN também, participou da produção do livro. Luana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos. Professora, eu quero saber, que livro é esse, professora? Porque vocês pesquisaram, vocês revitalizaram umas ideias, umas histórias, revisitaram, eu acho que é a melhor palavra para colocar o verbo, né? Agora, sobre histórias de Santa Maria. São 29 autores com histórias, com, enfim, detalhes. Conta pra gente, professora, o que é que traz o livro História de Santa Maria, Novos Olhares? Rogério, eu penso que antes de eu falar deste volume, é interessante falar do primeiro, para entender esse segundo. O primeiro volume, ele é sobre história de Bagé, com 22 autores, e quem organizou foi o Eduardo Andrade, que também está na organização desse. Isso foi em 2021. Com o êxito do livro de História de Bagé, o Gustavo achou interessante fazer um sobre Santa Maria, afinal a formação toda dele é aqui. Então ele convidou a professora Medianeira Paduim, que é do Departamento de História da UFSM, e também o colega dele, o Carlos Eduardo Piacini, para organizarem um livro sobre História de Santa Maria. Qual era a ideia do Gustavo? Que eu acho que nós falamos muito isso na história. As pesquisas, elas são feitas, elaboradas, enfim, existe todo um processo de pesquisa, de escritura, de revisão. E no final, elas normalmente vão para as estantes dos autores e não chegam à comunidade, elas chegam mais aos nossos pares, vamos dizer assim, ligados à academia. E a ideia do Gustavo era justamente que isso chegasse à sociedade, que houvesse essa interlocução das nossas pesquisas com a sociedade. E aí nós percebemos que ali naquele momento do lançamento da sexta-feira, houve muitos interessados realmente, e eu recebi muitos contatos de pessoas, eu quero adquirir o livro e realmente buscando o livro. Sim. Então eu penso que a ideia do Gustavo teve êxito. Professora, vamos dar uma olhadinha nas fotos, que inclusive vocês mesmas que nos mandaram essas fotos do lançamento na última sexta-feira, a senhora falava, né? Olha só o encontro aí de vários autores, várias pessoas ligadas à história aqui de Santa Maria também, justamente para esse lançamento Santa Maria, Novos Olhares, que eu até falei para a senhora, são 29 autores. São 29 autores. E a ideia é recontar algum momento da história de Santa Maria, alguns momentos nesses trechos? Bem, eu penso assim, ó, na verdade, o livro, ele é dividido em duas partes. Sim. Política e sociedade e patrimônio, que é onde nós nos inserimos, eu e a Luana. Sim. O que foi priorizado aqui, séculos 19 e 20? São vários assuntos, eu sinalizei alguns só para o telespectador entender mais ou menos que os assuntos são bem próximos, claro, assuntos que as pessoas gostam. Escravidão em família escrava em Santa Maria, por exemplo. Memórias familiares da imigração italiana. Um tema caro aqui para nós. Os teuto-brasileiros, Santa Maria e Revolução Federalista. Sim. Um tema que raramente pesquisam. Arábia Santamariense, a saga dos imigrantes sírio-libaneses finalmente saiu. Esse era um tema que nós tínhamos pouco.
outro tema inovador, vamos dizer assim, ó, ourivesaria em Santa Maria, a história do ofício e a produção das joias. Que lindo! Quem disse que tapa de amor não dói, que é a questão da violência doméstica contra a mulher. Sim. A educação feminina, a Escola de Artes e Ofícios, tem a criação da UFN e da UFSM também. Panoramas do futebol, que é algo que nós pesquisamos, inclusive, no nosso curso. E a questão do da arquitetura, daí, que já está com o pessoal, porque são 3 áreas: história, arquitetura e urbanismo e arquivistas, que estão aqui, então ele é mais abrangente. Temos aqui já na questão do patrimônio, levantamento arquitetônico, história cultural do Clube Cacheral, patrimônio arquitetônico moderno em Santa Maria, que é algo muito caro a nós, né? Todos esses bens estão sendo tombados, estudo sobre o Art Deco, todo aquele acervo de Art Deco ali da Avenida Rio Branco. Sim. Então são temas que as pessoas, elas passam por ele, o Teatro 13 de Maio, o cinema em Santa Maria. Enfim. Vamos mostrar a capa dele, professora, rapidinho ali para a câmera 3, onde está o Vinícius Pimentel. Ó, o Márcio Santos vai ajustar a câmera ali, ó, e vai mostrar justamente a capa do História de Santa Maria. Olha ali, ó. O pessoal tá vendo aí, esse é o livro então que a professora Roselaine Casanova Corrêa, junto com a Luana, está trazendo aqui para a gente conhecer. Luana, eu quero saber a tua participação nesse livro aí. Você é acadêmica, você ajudou a pesquisar também, você ajudou a fazer essa capa. Conta pra gente como é que foi a participação da Luana, a experiência da Luana nesse livro que está chegando à comunidade. Bom, primeiro eu recebi o convite da professora Roselaine para eu ser coautora, né? E esse artigo que faz parte desse livro já é uma pesquisa que foi aprofundada pela dissertação da professora e que eu me encarreguei de fazer as pesquisas dos materiais mais recentes, né, mais atualizados sobre o tema, a fim de trazer tudo atualizado realmente, né, porque a pesquisa da professora é anterior a essa publicação. E como estudante foi incrível ter a oportunidade de escrever um artigo, né, de fazer essa pesquisa, de me aprofundar e saber que esse artigo não seria somente apresentado num evento aqui da universidade ou de fora, mas sim que seria publicado e que eu teria o meu nome junto da professora num livro realmente publicado com evento de lançamentos. Sim. Foi uma experiência e tanto. Torna-se uma imortal diante dessa situação, né, Luana? Bom, para quem é acadêmico, é legal poder pesquisar, poder ver um trabalho pronto assim, ou seja, você, para a execução dessa tua atividade, você encontrou subsídios no curso de História? A gente está colocando a professora Roselaine agora numa situação aí delicada, mas conta pra gente aí, dá para aprender mesmo? Como é que é? Ah, sem dúvida, é um dos diferenciais do nosso curso, eu acredito que até no Rio Grande do Sul inteiro, que seja, que é o estudo da história local, né? A História de Santa Maria é uma disciplina obrigatória no curso de História e até mesmo para quem não cursa, né, essa disciplina, o livro ele é perfeito para conhecer todos esses setores da vida santamariense, desde o início da história até a contemporaneidade. Sim. E trata também esse capítulo de uma memória que eu acredito que ainda está muito viva nos santamarienses, que são os cine-teatros, né? Os cinemas de rua, os teatros. Mas o curso de História nos dá um subsídio enorme para estudar a história local. Para chegar a uma contribuição, assim, pô, que elogio, hein, professora Roselaine? Olha só, que elogio. Não tem ninguém em situação delicada, né, professora? Vocês fazem um trabalho muito belo mesmo. Parabéns. Bom, professora, como a Luana falou, a parte que coube a vocês aqui é falar sobre os cine-teatros em Santa Maria do século XX. Rapidamente, o que a senhora destacaria sobre os cine-teatros? Nós abordamos ali a virada do século XIX para o XX, justamente pela chegada da ferrovia, que com ela vem uma modernização, uma das primeiras modernizações na cidade. E quando há uma modernização tem que haver espaços de sociabilidade, espaços culturais. Então nós temos o 13 de Maio, que também tem um artigo específico só sobre ele, mas nós abordamos vários. Tem o Cine Independência, tem o Cine, o Cine Teatro Coliseu Santamariense, que é de 1911, que eu acho o mais genial de todos. Nós temos o que fechou ali na Doutor Bozano, não é? Lá em 79 ainda. Então, é fazer uma recuperação desses cine-teatros, mas também
se fala dos espaços de sociabilidade como um todo, por exemplo, os cafés, porque haviam cafés, o Café Paris, por exemplo, ele funcionava até uma certa hora da tarde, depois se fechava uma cortina no meio do salão e atrás se passavam filmes. O próprio Clube Caixeiral, ele tinha um cinema, o Cinema Odeon, que nós temos fotos, inclusive, de anúncios de cinemas, de filmes em frente ao clube, né? Então foi uma recuperação mais nesse sentido que nós fizemos e depois, claro, atualizando para o que se tornam as salas de cinema hoje, no momento que acabam os cinemas de calçada. Ali na década de 90, elas resistem em Santa Maria mais que em outras cidades maiores, né? Mas aqui vem até 90 cinemas de calçada que não existem mais. A geração atual, por exemplo, o que é cinema de calçada, né? Eles não viveram isso. Se habituaram às salas de cinema agora. As enormes salas, muito confortáveis, inclusive, mas nós tivemos salas maravilhosas, Glória, Glorinha, Independência, enfim. Isso faz parte da história também das cidades, por isso que vocês trazem isso. Bom, prof, quem quiser ter acesso ao livro, como é que vai saber? Ele já vai para as livrarias, como é que vai ser? Este livro especificamente, ele não vai para as livrarias por enquanto, tá? Eu vou ficar com ele na coordenação do curso de História, na sala 214 do prédio 2 do Conjunto 1. Da Universidade Franciscana. Da Universidade Franciscana. Eu terei lá exemplares, já estou lá com exemplares para quem quiser adquiri-lo. Ou por um e-mail que eu posso fornecer também depois, pode comprar online também por meio do e-mail. Qual é o e-mail, prof? Qual é o e-mail? Eu agora não me recordo aqui, ele está nos cards. O Márcio Santos está colocando na tela, ele está nos salvando. Está colocando na tela agora o e-mail, então está aparecendo na tela, o pessoal pode fazer contato para pedir o e-mail aí para pegar o exemplar aí. Olha, eu vou agradecer a presença, a participação de vocês daqui a pouquinho, sabe por quê? Porque agora eu tenho um outro assunto aqui que eu gostaria de falar com vocês. A gente mostra agora imagens da palestra promovida pelo curso de História e pelas outras licenciaturas da UFN, com a participação do mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens. E o tema, pessoal, foi sobre ateísmo. No Salão Azul do Conjunto 1, alunos e professores conheceram mais sobre as pesquisas do professor de História Ricardo Oliveira da Silva. Ele é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O palestrante chama a atenção sobre a desinformação e o preconceito em torno do assunto. O Ricardo destaca também que ainda são poucas as pesquisas acadêmicas sobre ateísmo na área da história. E o Ricardo faz ainda uma análise histórica do ateísmo com os primeiros relatos, dizendo ele, segundo ele, né, que os primeiros relatos datam da Grécia Antiga. Então, o meu trabalho é procurar demonstrar, né, tirar um pouco dessa questão do preconceito em relação ao tema, mostrando a história do ateísmo, muito para além daquela clássica ideia que nós temos atualmente, que o ateísmo se refere única e exclusivamente a uma ideia de não crença na existência em um Deus. Nesse sentido, o ateísmo ele tem uma espécie de um significado negativo, ou seja, ele se define por aquilo que ele nega. E o que eu procuro demonstrar é que o ateísmo ele vai muito além disso, quando nós pensamos ele historicamente. Tanto é que eu defendo, através das minhas pesquisas, que o mais correto é falar em ateísmos no plural, né? Porque existiram ao longo do tempo diversas maneiras de pensar o que é o ateísmo, e também que essa noção que nós temos hoje sobre o ateísmo como não acreditar que exista Deus ou algum tipo de realidade sobrenatural, ela é uma ideia muito contemporânea e muito recente, porque ao longo do tempo o ateísmo tinha outros significados, né? E ele se apresenta fundamentalmente, né, essa maneira de pensar o ateísmo moderno, como uma maneira de entender o mundo sem premissas religiosas. Então vejam como ele não é necessariamente uma ideia de negação. E aí nós podemos ir, a partir dessa premissa, para formas de pensamento calcados numa visão de mundo científico ou numa visão de mundo filosófica, né, que acaba se desdobrando em diversas correntes e que chegam até os dias atuais, no caso, esse início do século XXI.
Bom, professor, e aí, claro que eu quero uma avaliação de vocês, né? Vou começar pela Luana. Luana, como é que foi participar de uma aula assim? Um tema diferente, né? Realmente, foi um tema que nós até, desde o semestre passado, discutimos, né, com a professora que seria interessante de ser trabalhado, até porque dentro da universidade, né, nós prezamos pelo encontro das ideias, pela diversidade de ideias e principalmente pelo conhecimento, né? E essa palestra foi exatamente isso, trazer à luz esse assunto que é um tabu, digamos assim, né, na nossa sociedade e que trouxe muitas informações, assim, que esclareceu muita coisa sobre o assunto do ateísmo e da história, né, do ateísmo, que ele, com um poder de síntese muito grande, nos levou até da Grécia Antiga até a década até o século XXI. Sim. Professora, acredito que a senhora tem a mesma ideia da Luana, né? Porque sempre é bom debater sobre vários assuntos, vários temas e ter acesso, porque isso, além de história, é cultura também, né? Sim, certamente eu concordo com a Luana. E eu até vou falar a partir do que o professor Ricardo disse. O tema, ele, vamos dizer assim, ele passa por uma desinformação e por um preconceito que, se as pessoas conhecessem essa história que também a Luana colocou, ele faz uma retrospectiva, e nós temos uma tradição no curso, por exemplo, nós já tivemos uma disciplina que era História das Religiões, onde nós trouxemos todos os representantes possíveis das religiões para fazermos um ato ecumênico no pátio do Conjunto 1. E aquilo foi muito bem recebido pelos alunos. Então, este ano, nós começamos, bem como a Luana disse, discutir assim, olha, esse é um tema que precisa ser falado. E enquanto ele não for falado, as pessoas permanecerão com esse preconceito ou com essa resistência a entender um tema que é tão importante. Nós tivemos em 2 módulos, né? Presencial e online. Em ambos, houve significativa adesão. Então, isso já nos dá uma resposta. E as perguntas, os questionamentos ao palestrante também. Tá certo. Professora Roselaine, quero agradecer a sua participação aqui para falar da aula inaugural, para falar do livro também. Luana, muito obrigado também. A gente estende os agradecimentos a ti também. E a gente espera encontrá-los em uma próxima oportunidade, quem sabe um outro volume aí, né? Alguma coisa nova na área de história. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês duas aqui, tá bom? Obrigada a você, Rogério. Até uma próxima oportunidade. Pessoal, olha só, quem também promoveu uma integração entre os estudantes de todos os semestres foi o curso de fisioterapia aqui da Universidade Franciscana, viu? O pessoal organizou um encontro que ocupou a manhã toda para um momento bem especial e que era bastante aguardado por todos para compartilhar. Teve homenagem a professores, teve agradecimento a estudantes que estão no último ano da graduação e teve ainda boas-vindas para aqueles que recém chegaram à fisioterapia da UFN. Para reforçar a importância da atuação profissional, o professor Jonas Schuppen, da UFN, conversou com os acadêmicos e destacou a necessidade de valorizar a atividade do fisioterapeuta. Eu acho que o que dá para se destacar é que o mercado está em constante alteração, transformação, e a pandemia nos provou isso de uma forma muito forte, né? Então a gente precisa inserir e contextualizar esse acadêmico, que vai ser um futuro profissional, dessas mudanças que o mercado está apresentando e das adaptações que a gente precisa fazer e que eles precisam fazer quando se acabarem se inserindo no mercado de trabalho. Porque a fisioterapia ela passou por um processo de autoafirmação, de reconhecimento maior durante a pandemia. Né? Inúmeras pessoas, inúmeros locais não conheciam o trabalho do profissional fisioterapeuta ou se conheciam. Hoje a gente tem uma força muito maior de inclusão em espaços que antes da pandemia não eram ocupados. Então isso também tem a ver com a questão da valorização profissional. De alguma forma, mesmo que tenha acontecido isso num momento difícil, né, do mundo, enfim, por todo o processo, mas também isso de alguma forma apresentou e mostrou muito mais da nossa profissão. A importância do fisioterapeuta em todo esse contexto de pandemia foi de extrema importância, tanto lá na área hospitalar quanto lá na nossa rotina de espaço clínico, enfim, de atenção clínica, na recuperação funcional para esses pacientes, né? O propósito sempre do nosso curso é experienciar, né? Nosso aluno experiencia, ele já vai para vivências, né,
desde o primeiro semestre até o último semestre. Então, a ideia é que ele possa realmente passar por todos os níveis de atenção, primário, secundário e terciário. Então, ele vai sim estar nas unidades básicas de saúde, ele vai estar dentro dos hospitais, ele vai estar dentro dos nossos laboratórios, né? Vai estar dentro também do NOC, né? Enquanto pós-Covid. E automaticamente é um processo nosso de, a cada processo que nós observamos no mundo do que acontece, é nós atualizarmos, né, as experiências e as vivências para esses alunos que estão passando por aqui, para que eles saiam daqui excelentes profissionais. É isso aí, muito legal o que a professora Lilian falou. Pessoal, o universo acadêmico está terminando, tá bom? A gente vai, claro, mas a gente volta. E olha só um detalhe, hein? No próximo programa a gente conta como foi a semana de comemoração dos 20 anos do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UFN. Vários egressos retornaram à UFN para inspirar e trocar experiências com os alunos, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tchau!